O que é o mioma? Mioma é um nódulo que provém de células do útero. Tá? São nódulos benignos, né, e que têm uma influência hormonal, então, principalmente do estrogênio e da progesterona. Não é um câncer, não vira câncer e não aumenta o risco de câncer em mulheres que têm um mioma. O mioma, quando ele está na parte interna do útero, ele gera mais contrações, causa uma inflamação crônica nessa parte interna que chama-se endométrio e está associado a abortamento de repetição ou falhas de implantação. É o principal fator de infertilidade causado pelo mioma. Qual a frequência do mioma na população brasileira? Mais ou menos 30% de todas as mulheres por volta de 35 anos têm pelo menos um mioma. Essa frequência aumenta conforme a idade. Então, essas mesmas mulheres por volta dos 50 anos têm uma chance de até 50% de ter um mioma. A frequência também varia conforme a etnia. Então, mulheres negras, por exemplo, têm uma chance muito maior. Se pegar mulheres negras por volta dos 50 anos, tem estudos que mostram até 80% de prevalência desses miomas. Mas nem sempre esses miomas são sintomáticos, então muitas dessas mulheres acabam falecendo com miomas e sem nunca saber. Quais os sintomas do mioma? Devemos suspeitar de mioma uterino sempre que uma paciente apresentar um sangramento uterino anormal, ou seja, aumentado. Devemos suspeitar também quando a paciente começa a apresentar cólicas muito intensas. Os principais sintomas, então, é o aumento do fluxo menstrual, cólicas menstruais intensas, pode ter também sensação de repressão vesical, ou seja, ela tem vontade de ir no banheiro toda hora por conta da compressão desse mioma em cima da bexiga, além de infertilidade e dor na relação sexual. Tá? Mas muitas dessas pacientes também são assintomáticas, como eu havia dito. Então, muitas delas têm um mioma e não têm sintoma nenhum. Como é feito o diagnóstico do mioma? O diagnóstico de mioma muitas vezes se dá pela história clínica e exame físico. Então, uma paciente tem uma história de aumento do fluxo menstrual e no exame físico tem um útero de volume aumentado, isso já sugere. O diagnóstico, a maioria das vezes, é feito através de exames de imagem, como, por exemplo, ultrassonografia por via transvaginal e ressonância nuclear magnética. Como é feito o tratamento do mioma? O tratamento do mioma uterino pode ser basicamente medicamentoso ou cirúrgico. O tipo de tratamento que a paciente vai ter depende basicamente dos sintomas e do objetivo da paciente. Por exemplo, se a paciente tem muito sangramento ou muita dor, vamos dar medicamentos para o sangramento e para a dor. Se a paciente tem um desejo de engravidar e provavelmente o mioma que está causando essa infertilidade, o tratamento é cirúrgico. Basicamente a miomectomia, que é a retirada cirúrgica dos miomas. Se a paciente é mais de idade e já tem filhos e não deseja mais engravidar, o tratamento definitivo é a esterectomia, ou seja, a retirada do útero. A miomectomia, que é essa cirurgia direcionada aos pacientes que pretendem engravidar, pode ser feita por duas formas. Por histeroscopia, para aqueles miomas chamados submucosos, que ficam na parte interna do útero, ou por via laparoscópica, que é principalmente para aqueles miomas na parte interna ou do meio do útero, ou para miomas muito volumosos. Uma cirurgia feita através de uma câmera, inserida na região do umbigo, e outras pinças cirúrgicas que podem ser inseridas em qualquer local do abdômen. Para pacientes que querem engravidar, a laparoscopia também é interessante porque ela comprovadamente diminui o risco de aderências intraoperatórias.